Milionário em busca de um amor verdadeiro se surpreende com gêmeos de sua inocente amante. Alexandre sempre foi o tipo de homem que tinha tudo: um apartamento luxuoso em um dos arranha-céus mais altos da cidade, carros de alto padrão e uma conta bancária que muitos sonham em ter. Mas mesmo rodeado de festas glamorosas e pessoas deslumbrantes, algo lhe faltava. Ele havia se perdido em relacionamentos superficiais, onde o amor parecia um item de luxo, mais uma mercadoria do que uma conexão real. Até que uma noite, em um evento de caridade, Clara apareceu como um farol em sua vida. Clara não era como as outras mulheres que costumavam circular em seu mundo. Ela tinha um sorriso carismático que iluminava o ambiente, e com ela, parecia que o tempo parava. Eles conversaram, compartilharam risadas e, pela primeira vez em muito tempo, Alexandre sentiu o coração acelerar de uma maneira nova, intensa. A conexão era palpável, como se uma corrente elétrica percorresse suas veias. Mas, filhos de um irmão que ele nunca conhecera, seu coração disparava enquanto tentava processar a nova realidade. Como iria se transformar do dia para a noite em amante e tio? O mundo que ele conhecia, de aparências e normas, parecia girar ao seu redor enquanto tentava entender o que isso significava para os dois. Clara não apenas havia entrado em sua vida, mas agora trazia uma parte dela, uma responsabilidade que ele nunca buscara. Esse novo vínculo trouxe não apenas alegria, mas também uma tensão silenciosa. A família de Alexandre era tradicional e exigia muito, e ele sabia que para eles as normas eram mais importantes que os sentimentos. Contudo, a paixão que crescia entre ele e Clara era um fogo que ele não queria apagar. E se isso não fosse o suficiente, um antigo rival de Clara ressurgiu. O ex-noivo dela, um homem que sempre teve um lugar no passado de Clara, estava disposto a fazer tudo para separá-los. Alexandre se encontrou em um dilema angustiante: lutar pelo amor. O frio na barriga o paralisou. Até onde ele iria para preservar esse amor crescendo com Clara, antes que tudo desmoronasse? As luzes da cidade, que antes brilhavam com uma beleza superficial, agora pareciam refletir mais do que apenas sucesso e riqueza. Elas reverberavam a incerteza e o calor humano que ele aprendeu a valorizar. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. À medida que a mensagem anônima. Ele olhou pela janela, vendo as luzes da cidade se tornando torrões de cores. O que ele faria agora? Como lidar com a relação com Clara? O desejo crescente e a responsabilidade que estava se formando? De repente, o celular apitou novamente. Outra mensagem. Ele hesitou, mas a curiosidade foi mais forte. Com um toque nervoso, ele abriu. Encontrei você, Alexandre. E Clara. A verdade vai vir à tona. Prepare-se para o que vem. Seu coração disparou. Ele sentiu o sangue em suas têmporas. O ar parecia denso. O que verdadeiramente sabia sobre Clara e sobre si mesmo
Imaginando 1000 possibilidades, Alexandre decidiu ligar para Clara. A voz dela, ao atender, tinha um tom tranquilo, mas havia algo diferente. Uma leve tensão que não passava despercebida. Oi, amor, como você está? Ele percebeu que a voz dela tremia. Clara, precisamos conversar, urgentemente. Ela chegou em sua casa menos de 1 hora depois, os olhos ansiosos, como se a pressão da revelação estivesse prestes a explodir. Quando entraram, a atmosfera carregada era palpável. Alexandre, o que aconteceu? A preocupação misturava-se ao amor nos olhos dela. O que você não me contou, Clara? A mensagem. Ela fala de nós, de algo que está escondido. O silêncio pairou entre eles como uma nuvem pesada. Então Clara respirou fundo, como se estivesse prestes a lançar uma bomba. Tem algo que você precisa saber sobre os gêmeos e sobre o meu irmão. Alexandre franziu a testa. Sobre o seu irmão? O que isso tem a ver? Clara hesitou, e ele a observou, impotente, enquanto a cor em seu rosto desaparecia. O que ela ia revelar? A desconfiança cresceu dentro dele, um nó na garganta. Ele não morreu como você pensa. Ele está vivo. A declaração atingiu Alexandre como um raio. Que você está dizendo? Clara desviou o olhar e Alexandre soube que havia algo muito mais profundo ali. Ele fez coisas ruins, coisas que não posso explicar agora. Ele entrou para o crime e desapareceu. Nunca contei isso a ninguém, nem a você. O ar ao redor deles parecia se contrair. Estão atrás de mim, Alexandre. Eu fui avisada que a qualquer momento isso pode tudo acabar. E as mensagens que você recebeu são deles. As lágrimas escorriam pelo rosto de Clara e seu coração se apertou. Mas por quê? O que você fez? Eu só queria proteger meus filhos. Agora eles estão no meio disso. O desespero na voz dela era palpável e Alexandre sentiu o mundo desabar. Como assim? Ele estava apaixonado por uma mulher que tinha um passado obscuro, cercado por ameaças que ele mal conseguia entender. Um barulho vindo do corredor arrancou-os da conversa. A porta se abriu com um estrondo, e Alexandre viu um homem alto, robusto, de rosto marcado. O ex-noivo de Clara estava ali. Surpresa! A verdade não está tão longe, não é, Clara? O olhar afiado dele percorria os dois, e Alexandre sentiu o sangue ferver. O que ele queria? Qual era o jogo ali? E a revelação mais chocante ainda estava por vir. Os gêmeos não são apenas filhos de Clara. Eles são filhos do meu irmão, e você está prestes a entrar em um mundo que não tem volta. As palavras do homem ecoaram como um eco distante de um pesadelo que começava a ganhar forma. O coração de Alexandre parou. Ele estava preso em uma teia de mentiras e segredos que desafiava tudo o que ele acreditava saber. O que agora era amor estava se transformando em um labirinto de desespero. Ele olhou para Clara, que tinha o semblante pálido. Seria possível que tudo o que ele pensava saber tivesse feito parte de uma grande farsa? Alexandre, Clara chamou, mas ele estava imerso em seu próprio turbilhão. Ele esperou um gesto dela, um sinal de que eles poderiam sair dessa. Mas com cada nova revelação, a escuridão parecia cercá-los mais. No que você se envolveu, Clara? Perguntou, desesperado. O homem riu, um riso frio e sarcástico. Espero que você saiba nadar, porque está prestes a se afundar. O coração de Alexandre batia descontroladamente, e o olhar do ex-noivo de Clara se aprofundava em um abismo de ameaças veladas. O que você quer, seu desgraçado? Alexandre rebateu.
a raiva florando em sua voz. Mas a resposta do homem apenas soou à distância, como um eco de algo muito mais sombrio que pairava no ar. Sua vida está prestes a mudar, garoto. Os gêmeos, eles têm uma herança que não te contaram. E você está prestes a ser puxado para dentro desse pesadelo. O homem deu um passo à frente, o rosto paralisado em um sorriso que lembrava a serpente, completo, intimidador. Alexandre sentiu o estômago revirar. O que você quer dizer com isso? O que você sabe sobre mim? Sobre os gêmeos? Clara, ao seu lado, estava paralisada, os olhos fixos no ex-noivo, como se estivesse prestes a desmaiar. Ah, querido, a vida é repleta de surpresas, e eu sou apenas o mensageiro. Ele piscou, como se aquilo fosse um grande jogo. Os gêmeos são os últimos herdeiros de um legado que vem de longe. Um legado que pode custar a vida de todos se não tiver o devido cuidado. E você, Alexandre, é parte disso agora. Você achou que poderia simplesmente ignorar tudo isso? Um silêncio cortante pairou na sala. A tensão era palpável, quase dolorosa. Alexandre tentava entender o que estava acontecendo. Os gêmeos? Herança? O que isso significava? Clara, o que isso tem a ver com você? Ele virou-se para ela, a esperança se esvaindo. Me diga que você não está envolvida nisso. Ela estava pálida, a respiração entrecortada. Alexandre, eu não sabia. Eu só queria proteger meus filhos. As lágrimas escorriam por seu rosto enquanto ela olhava desesperadamente para ele. Nunca quis que isso chegasse a esse ponto. Eu só queria uma vida normal. O que você escondeu, Clara? Ele tentou manter a calma, mas a dor do desconhecido era pungente. No fundo, começou a perceber que talvez nunca tivesse realmente conhecido Clara. A mulher que havia se envolvido com ele, que o fez sentir algo verdadeiro, parecia ser uma estranha agora, uma sombra do que ele pensava conhecer. O ex-noivo deu uma risada. Você realmente achou que poderia almejar o normal, não é? A verdade é que todos aqui estão em jogo, querido. E há muito mais em jogo do que você jamais imaginou. Ele olhou para os gêmeos que estavam brincando em outra sala, inocentes, alheios a toda a confusão ao seu redor. E se você quiser proteger esses meninos, é melhor ouvir o que eu tenho a dizer. Com um movimento rápido, o homem puxou um celular do bolso e passou a mensagem para Alexandre. Quem tem gêmeos, Alexandre? Eles estão em segurança, mas não por muito tempo. Se Clara não for contar a verdade, eles podem se ver no meio de uma guerra que não entenderão. Gente perigosa está atrás deles. Quem são esses caras? Alexandre sentiu a raiva crescendo, sua mente girando com novas possibilidades. Cada palavra do homem parecia um golpe, como se estivesse validando tudo o que ele temia. Mas o que o ex-noivo dizia ainda não fazia sentido. Fortuna, poder, coisas que você nunca teve, mas que seus filhos entrarão. Eles podem se tornar alvos, Alexandre, e não é apenas por causa de Clara. É muito mais sério. O homem aproximou-se ainda mais, olhos penetrantes. E você precisa estar preparado. De repente, uma explosão surda ecoou na sala. Um estrondo que fez as paredes tremerem. Clara gritou, e Alexandre saltou para protegê-la. Um novo pânico tomou conta dele. O que estava acontecendo? O que havia se desencadeado? Ele virou-se para o ex-noivo, mas o homem desaparecera. Não havia mais sinal dele, apenas um rastro de horrível incerteza. As luzes piscavam e, de repente, tudo parecia ocorrer em câmera lenta. Ele olhou para Clara, que estava em choque, os gêmeos agora chorando em estado de alerta. O que foi isso? Alexandre estava em choque, mas uma certeza estranha começou a se formar. Algo maior estava em jogo, e o que ele pensava saber sobre Clara, sobre os gêmeos, sobre si mesmo, se desintegrava.
Ele percebeu que estava prestes a pegar um trem que nunca havia desejado pegar. Alexandre! Clara gritou, os olhos cheios de perigo. Temos que ir, agora! E foi nesse momento, enquanto corriam, que Alexandre percebeu que talvez o amor dele por Clara poderia colocá-lo em um caminho sem volta. Os segredos se acumulavam, a verdade pairava, e a única certeza que tinha era que ele ainda não tinha visto nada do que estava por vir. Clara puxou Alexandre pelo braço, sua voz tremia. Não podemos ficar aqui, temos que sair rápido. Eles correram, os gêmeos balançando nos braços dela, a inocência deles contrastando com o terror que crescia ao redor. O som dos gritos ainda ecoava na mente de Alexandre. A explosão havia sido apenas o começo. Um verdadeiro caos estava apenas começando. Desceram as escadas apressadamente, o coração de Alexandre martelando no peito. O que estava acontecendo? Ele olhou para Clara. Havia algo mais no olhar dela. Uma mistura de pânico e determinação. O que você não me contou? Ele gritou, cortando o silêncio tenso. Agora não é o momento, Clara respondeu, sem olhar para trás. Proteger os meninos. Quando chegaram ao térreo, a nossa saída estava cortada. Uma multidão corria em direção à saída, mas o caos estourava. Alexandre viu figuras se movendo rapidamente. E a adrenalina disparou. No meio daquela confusão, um homem apareceu à frente deles. Era o ex-noivo de Clara. Mas não estava sozinho. Ele foi acompanhado por 2 homens, de olhar duro e expressão impiedosa, e tinha um sorriso perturbador. Acalmem-se vocês, ele disse, quase sarcasticamente. Não vão a lugar nenhum. Saia do nosso caminho! Gritou Alexandre, o corpo inteiro em alerta. Clara se adiantou, protegendo os gêmeos como um escudo. O ex-noivo riu. Proteger? Você não faz ideia do que está acontecendo, faz? E aqui veio a reviravolta. Com um movimento rápido, o ex-noivo se virou para Clara e revelou: sabe o que eu descobri? O menino, ele não é filho do seu irmão. Ele é seu. O impacto da revelação fez Clara vacilar. O que você quer dizer? Ela gaguejou, a expressão de choque mudando rapidamente para confusão. O homem fez uma pausa, como se quisesse que absorvessem a gravidade da informação. Eu não sei como, mas descobri que você engravidou antes do seu irmão falecer. Acredite, esse é o verdadeiro porquê de tanto interesse na sua família. Os gêmeos são o que restou de um legado que está muito vivo. As palavras ecoaram na cabeça de Alexandre como um estrondo, um grito ensurdecedor que fez seu mundo desabar. Como isso é possível? Ele sussurrou, sem conseguir acreditar. Havia uma conexão direta entre Clara, os gêmeos e o que ele pensava saber sobre eles todos. Clara estava paralisada, as lágrimas escorrendo, misturando-se a uma raiva crescente. Você mentiu para mim! Ela gritou para os homens, sua voz afiada cortando o ar pesado. Você sempre soube e nunca me contou. E você sempre esteve ali fazendo parte desse jogo. O ex-noivo rebateu. A satisfação em seu olhar era palpável. O que você achava que aconteceria? Protegê-los? Você nunca foi capaz disso. Agora estão todos em perigo porque segredos foram enterrados. A tensão aumentou e Alexandre sentiu que uma ferida profunda estava se abrindo. O que mais você escondeu, Clara? Perguntou com um nó na garganta, agora sentindo-se como um estranho na vida dela. Esse amor era real? Ou foi só uma armadilha? Ela olhou para ele, a dor refletida nos olhos. Alexandre, eu juro que nunca quis que você se envolvesse nisso. Antes que pudessem discutir mais, o alvoroço aumentou alheio à conversa. O ex-noivo deu um passo à frente, como um predador prestes a atacar. Vocês têm escolhas a fazer. Fiquem fora do meu caminho, ou vão se arrepender.
Ouvindo a tensão prestes a explodir, Alexandre sentiu um incêndio de determinação. Ele não podia deixar os gêmeos se tornarem vítimas. Não importa o que seja, Clara, não deixarei isso acontecer. Ele ergueu a cabeça, olhando para o ex-noivo. Pode me explicar o que está acontecendo de verdade, ou vamos descobrir do nosso jeito. Enquanto a batalha verbal se intensificava, um barulho ensurdecedor ecoou na porta de entrada. Mais explosões, mais caos. O que viria a seguir? O que mais esse homem sabia? Alexandre sentiu que a vida deles dependia daquela conversa. Mas as palavras que acabaram de ouvir mudaram tudo. Um legado oculto, mentiras e o que mais acima de tudo, quais segredos ainda ficavam escondidos na escuridão? A única certeza que tinha naquela hora era que o amor e a proteção estavam em jogo, e o preço a pagar ainda estava por vir. O coração de Alexandre batia descontroladamente, e o olhar do ex-noivo de Clara se aprofundava em um abismo de ameaças veladas. "O que você quer, seu desgraçado?" Alexandre rebateu, a raiva aflorando em sua voz. Mas a resposta do homem apenas soou à distância, como um eco de algo muito mais sombrio que pairava no ar. "Sua vida está prestes a mudar, garoto. Os gêmeos, eles têm uma herança que não te contaram. E você está prestes a ser puxado para dentro desse pesadelo." O homem deu um passo à frente, o rosto paralisado em um sorriso que lembrava serpente, completo, intimidador. Alexandre sentiu o estômago revirar. "O que você quer dizer com isso?" "O que você sabe sobre mim? Sobre os gêmeos?" Clara, ao seu lado, estava paralisada, os olhos fixos no ex-noivo, como se estivesse prestes a desmaiar. "Ah, querido, a vida é repleta de surpresas, e eu sou apenas o mensageiro." Ele piscou, como se aquilo fosse um grande jogo. "Os gêmeos são os últimos herdeiros de um legado que vem de longe. Um legado que pode custar a vida de todos se não tiver o devido cuidado. E você, Alexandre, é parte disso agora." "Você achou que poderia simplesmente ignorar tudo isso?" Um silêncio cortante pairou na sala. A tensão era palpável, quase dolorosa. Alexandre tentava entender o que estava acontecendo. Os gêmeos? Herança? O que isso significava? "Clara, o que isso tem a ver com você?" Ele virou-se para ela, a esperança se esvaindo. "Me diga que você não está envolvida nisso." Ela estava pálida, a respiração entrecortada. "Alexandre, eu não sabia. Eu só queria proteger meus filhos." As lágrimas escorriam por seu rosto, enquanto ela olhava desesperadamente para ele. "Nunca quis que isso chegasse a esse ponto. Eu só queria uma vida normal." "O que você escondeu, Clara?" Ele tentou manter a calma, mas a dor do desconhecido era pungente. No fundo, começou a perceber que talvez nunca tivesse realmente conhecido Clara. A mulher que havia se envolvido com ele, que o fez sentir algo verdadeiro, parecia ser uma estranha agora. Uma sombra do que ele pensava conhecer. O ex-noivo deu uma risada. "Você realmente achou que poderia almejar o normal, não é? A verdade é que todos aqui estão em jogo, querido. E há muito mais em jogo do que você jamais imaginou." Ele olhou para os gêmeos que estavam brincando em outra sala, inocentes, alheios a toda a confusão ao seu redor. "E se você quiser proteger esses meninos, é melhor ouvir o que eu tenho a dizer." Com um movimento rápido, o homem puxou um celular do bolso e passou a mensagem para Alexandre. "Quem tem os gêmeos, Alexandre? Eles estão em segurança, mas não por muito tempo. Se Clara não for contar a verdade, eles podem se ver no meio de uma guerra que não entenderão. Gente perigosa está atrás deles." "Quem são esses caras?"
Alexandre sentiu a raiva crescendo, sua mente girando com novas possibilidades. Cada palavra do homem parecia um golpe, como se estivesse validando tudo o que ele temia. Mas o que o ex-noivo dizia ainda não fazia sentido. Fortuna, poder, coisas que você nunca teve, mas que seus filhos entrarão. Eles podem se tornar alvos, Alexandre. E não é apenas por causa de Clara, é muito mais sério. O homem aproximou-se ainda mais, olhos penetrantes, e você precisa estar preparado. De repente, uma explosão surda ecoou na sala. Um estrondo que fez as paredes tremerem. Clara gritou e Alexandre saltou para protegê-la. Um novo pânico tomou conta dele. O que estava acontecendo? O que havia se desencadeado? Ele virou-se para o ex-noivo, mas o homem desaparecera. Não havia mais sinal dele, apenas um rastro de horrível incerteza. As luzes piscavam e, de repente, tudo parecia ocorrer em câmera lenta. Ele olhou para Clara, que estava em choque. Os gêmeos, agora chorando em estado de alerta. O que foi isso? Alexandre estava em choque, mas uma certeza estranha começou a se formar. Algo maior estava em jogo. E o que ele pensava saber sobre Clara, sobre os gêmeos, sobre si mesmo, se desintegrava. Ele percebeu que estava prestes a pegar um trem que nunca havia desejado pegar. Alexandre! Clara gritou, os olhos cheios de perigo. Temos que ir, agora! E foi nesse momento, enquanto corriam, que Alexandre percebeu que talvez o amor dele por Clara poderia colocá-lo em um caminho sem volta. Os segredos se acumulavam, a verdade pairava, e a única certeza que tinha era que ele ainda não tinha visto nada do que estava por vir. Enquanto desciam as escadas apressadamente, o coração de Alexandre martelava no peito. Cada passo parecia levar os dois para um destino incerto. O que estava acontecendo? Ele olhou para Clara. Havia algo mais no olhar dela, uma mistura de pânico e determinação. O que você não me contou? Ele gritou, cortando o silêncio tenso. Agora não é o momento! Clara respondeu, sem olhar para trás. Temos que proteger os meninos. Quando chegaram ao térreo, a saída estava bloqueada. Uma multidão fugia em direção à saída, e o caos explodia. Alexandre viu figuras se movendo rapidamente, a adrenalina disparando em seu corpo. Havia alguém ali, na porta, esperando por eles. Era o ex-noivo de Clara, mas não estava sozinho. Ele estava acompanhado por dois homens, de expressão implacável e olhares que quase queimavam. Alexandre reconheceu as marcas de quem estava acostumado à violência. Vocês não vão a lugar nenhum, o ex-noivo disse, seus olhos brilhando de satisfação. A tensão parecia ficar insuportável. Saia do nosso caminho, gritou Alexandre, determinado. Clara, mais uma vez, se colocou à frente, os gêmeos apertados contra o seu peito. Você não pode machucar eles. O ex-noivo riu de maneira cruel. Proteger? Você não faz ideia, não é? Ele olhou para Alexandre com desprezo. Essa situação é só o começo. Agora parece que a sorte de vocês acabou. E nesse instante, com um gesto rápido, ele fez sinal para que os homens se aproximassem. Só então veio a reviravolta. Uma explosão de luz e som fez o chão tremer. Uma lanterna estourou na parede e uma figura encapuzada avançou como um relâmpago. Ajoelhem-se! Ecoou a voz dura e implacável. A multidão parou. O medo estava estampado em cada rosto. Todos se viraram para a nova chegada. Alexandre não conseguia processar o que estava acontecendo. Clara estava paralisada, os olhos arregalados. Quem é você?
gritou o ex-noivo, um misto de raiva e medo na voz. Eu sei mais do que você imagina. A figura encapuzada respondeu, a presença dela como uma tempestade se formando. E é hora de revelar como tudo isso está interligado. O que quer dizer? Alexandre questionou, a tensão do momento quase insuportável. O que você sabe sobre nossos filhos? Sobre Clara? A figura encapuzada apontou para Clara. Quem você pensa que é, Clara? A verdade que você esconde já está bem mais perto do que pode imaginar. E nesse momento, o chão sob os pés de Alexandre pareceu desmoronar. Clara olhou para a figura, um reconhecimento no olhar que fez seu corpo estremecer. Você me deixou? Ela sussurrou, a expressão uma mistura de horror e desespero. E você nunca soube? A figura disse, uma risada amarga escapando de seus lábios. O passado vem para te encontrar, Clara. E parece que ele trouxe suas consequências. O silêncio se instalou e Alexandre se viu no centro de um vórtice. O que mais Clara escondia? Os gêmeos eram apenas uma parte dessa complexa teia de segredos. E a figura encapuzada tinha a chave. Você vai pagar por tudo isso, a figura disse, aproximando-se ainda mais. E as revelações estão apenas começando. Prepare-se, Alexandre. As palavras a fizeram tremer. Um mundo inteiro de segredos, mentiras e traições estava prestes a ser desvelado. E ali, no caos de um presente que explodia em 1000 pedaços, Alexandre sentiu que a verdade poderia ser muito mais devastadora do que qualquer mentira que já conhecera. A tensão na sala era palpável. Clara olhou para a figura encapuzada. Suas mãos tremiam enquanto segurava os gêmeos. Alexandre se sentiu como se estivesse em um pesadelo, tentando juntar os pedaços de uma verdade que parecia mais distorcida a cada segundo. A intensidade da situação aumentava enquanto o ex-noivo de Clara enfrentava a nova chegada. Quem é você? O ex-noivo questionou, a voz tensa. Você vai descobrir em breve, a figura respondeu, sua voz provocativa. Clara, você pensou que podia esconder a verdade, mas as sombras do passado não morrem facilmente. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas. O que você quer dizer? O que eu escondi? Sua voz vinha carregada de desespero. Sentindo que a situação estava prestes a sair do controle, Alexandre interveio. Não podemos fazer isso aqui. Estamos em perigo. Ele sabia que a explosão que havia escutado ainda ecoaria. Mas antes que pudesse articular mais, a figura encapuzada avançou. Os gêmeos não são apenas herdeiros de um legado, Clara. Eles são a chave. A chave para uma verdade que você nunca quis encarar. Neste instante, a porta atrás dele se abriu com violência. A multidão, antes em pânico, parou. Homens de terno entraram, parecendo ser os verdadeiros caçadores que Clara temia. A figura encapuzada se virou, e o que aconteceu a seguir chocou a todos. Os homens de terno começaram a cercar a sala. E no meio do terror, um dos mais altos e imponentes se aproximou da figura encapuzada. Você não deveria estar aqui, ele disse, a voz profunda. Seu tempo acabou. A figura, então, deu um passo atrás, revelando o rosto. Alexandre ficou paralisado. Era alguém que ele conhecia, alguém que havia pensado estar fora de sua vida para sempre. Luana! Ele exclamou, a incredulidade clara em seu tom. Surpresa, não é? Luana sorriu, um sorriso que misturava malícia e alívio. Sempre estive mais perto do que você imaginava, Alexandre. Um silêncio tenso se abateu sobre todos. As palavras de Luana como uma bomba prestes a explodir. Clara olhou para Alexandre, confusa. Luana, quem é essa? Alguém que pode te destruir se não souber jogar suas cartas direito, o ex-noivo respondeu, a raiva agora transformando-se em cautela. Ela não deveria estar aqui. Ela é um perigo. Não sou apenas um perigo, querido.
Sou a verdade que você não queria que descobrisse. Luana disparou, seus olhos agora fixos em Clara. E também sou a mãe dos gêmeos. As palavras foram como uma flecha. Clara ficou imóvel, os gênios começando a chorar. Os sons a ecoar em uma sala que de repente parecia muito menor. Alexandre sentiu o mundo abaixo de seus pés desmoronar. O que você está dizendo? Isso não pode ser verdade. Ele olhou para Luana, tentando compreender a magnitude da revelação. É tudo verdade, Alexandre. Clara e eu temos muito mais em comum do que você imagina. Luana respondeu com um tom de superioridade. O legado que eles representam é algo maior do que você e eu. E pode custar a vida deles se não formos cuidadosos. Clara, entre lágrimas e choque, se virou. Como você pode fazer isso, Luana? Como você pode jogar com a vida deles? Isso é desprezível. Agora, a raiva se misturava ao desespero em sua voz. Desprezível é o que você fez se envolvendo com Alexandre sem contar a verdade. Luana rebateu. E agora estamos todos no mesmo barco. A verdade vai emergir. E você não pode esconder isso. Alexandre sentia como se o ar estivesse escapando de seus pulmões. O que estava acontecendo? Como haviam se perdido nessa teia de mentiras? Ele olhou para os gêmeos, que estavam tão inocentes, tão alheios ao terror que os cercava. E ali, ao contemplar a fragilidade deles, começou a entender que o caos só estava começando. Um grito cortou o ar e o som de mais explosões ecoou do lado de fora. Enquanto todos se viravam, Alexandre percebeu que a situação estava se tornando muito mais sinistra. Um colapso estava prestes a ocorrer, trazendo à tona segredos que definitivamente não deveriam ser descobertos. E com isso, a única certeza que ele tinha era que o amor e a proteção que sentia por Clara e pelos gêmeos agora estavam mais ameaçados do que nunca. A verdade não só era devastadora, mas poderia destruir tudo o que eles conheciam em questão de segundos. O que aconteceria na sequência? Tudo o que Alexandre acreditava que sabia estava prestes a ser desafiado, em uma escala que ele nunca poderia imaginar. Quando a figura encapuzada revelou seu rosto, o tempo pareceu parar. Ele não pôde terminar. O olhar acusador de Luana cortou o ar. Suas palavras um tiro disparado em um campo de batalha silencioso. Sim, sou eu, e você está prestes a aprender a verdade. Clara, atônita, balançou a cabeça, tentando processar tudo. O que você realmente sabe, Luana? A voz dela tremia, uma mistura de raiva e medo. Os gêmeos entre suas mãos sentiram a tensão e suas pequenas vozes começaram a chorar. No meio do alvoroço, o ex-noivo de Clara tornou-se cada vez mais hostil. Olha, Luana, você não compartilha nada comigo, mas espero que saiba que essa história não termina bem para você. Ele se aproximou, claramente nervoso. Você ainda não entendeu, Fernando? Luana respondeu, uma ousadia em seu tom. O jogo que você acha que está jogando é apenas uma sombra do que realmente está acontecendo. Você e Clara estão tão perdidos quanto os outros. Os homens nos ternos se agitaram, suas expressões mudaram, algo estava prestes a estourar. O coração de Alexandre martelava. O que você sabe sobre os gêmeos, Luana? Ele perguntou, tentando manter a voz firme, mas começando a perder a paciência. Eles não são apenas filhos de Clara, são parte de um legado ancestral. A frase se desfez em um grito abafado. Outro estrondo sacudiu o lugar.
O alvoroço se intensificou. A porta se abriu de repente e a multidão disparou em desespero. Alexandre olhou ao redor. O caos estava fora de controle. Precisamos sair daqui, ele gritou, puxando Clara em direção a uma saída. Mas o ex-noivo bloqueou o caminho. Não vão a lugar nenhum. Fernando insistiu, mas Luana estava ainda mais decidida. Eu disse que vocês precisam ouvir. E com um movimento rápido, ela se virou para os homens que a acompanhavam. Agora é a hora de dar um fim a tudo isso. E vocês dois, se não se mantiverem longe, poderão descobrir o que realmente está em jogo. Os homens a olharam. E seus rostos tornaram-se sombrios, enquanto as palavras de Luana reverberavam no ar. Em um movimento que surpreendeu a todos, ela puxou um disco do bolso e ativou uma gravação. O eco de vozes familiar começou a tocar. A imagem de um homem que Alexandre não reconheceu, mas que parecia estar em perigo, apareceu na tela. Isso é o que vocês precisam ver, Luana declarou, os olhos ardendo. A verdade sobre quem são os gêmeos. E por que eles estão em perigo. Este homem, ele é o verdadeiro pai deles. O que foi revelado em seguida fez o coração de Alexandre parar. O homem na tela era um conhecido mafioso. Um rosto que tinha sido mostrado em todos os noticiários. Mas isso não pode ser verdade. Ele olhou para Clara. A confusão e o medo a transformaram. Você não me contou. Como você se envolveu com ele? Eu não sabia. Eu pensei que ele tinha morrido. Clara gritou, lágrimas escorrendo. Eu só queria uma vida normal. Eu não sabia que ele estava vivo. O ex-noivo de Clara olhou para Luana, uma expressão de realização em seu rosto. Você sabia disso o tempo todo, não sabia? Enquanto a tensão aumentava, a realidade começou a se desintegrar ao redor deles. A figura encapuzada gritou, agora vocês todos estão no meio disso, e o que pode acontecer a seguir é apenas o começo. Não é apenas uma luta, é uma guerra, e os gêmeos estão no centro dela. Imediatamente, a sala entrou em um caos absoluto. Explosões, pessoas gritando, a tensão se transformando em pânico. Alexandre agarrou Clara, puxando-a em direção à saída. Mas uma nova figura emergiu pelo caos, bloqueando o caminho. Vocês podem pensar que conseguirão escapar, mas o legado que os gênios carregam não será ignorado. É maior do que vocês podem imaginar. Com um movimento rápido, o homem puxou uma arma. Foi um momento de pura adrenalina. Alexandre apertou Clara contra ele. O instinto de proteger os gêmeos aflorou ao máximo. O mundo ao redor estava explodindo. E no centro de tudo, a verdade ressoava como um eco doloroso. Seria possível que tudo que ele conhecia estava prestes a desmoronar? Uma lua cheia iluminou tudo, marcando o começo de uma noite que ninguém esqueceria. Todo o peso do que estava em jogo caía sobre ele. E a única certeza que Alexandre tinha agora era que nada seria a mesma coisa. A verdade poderia ser devastadora, e a única saída poderia ser a mais difícil que ele jamais enfrentou. A reviravolta estava em andamento. O que mais restava a descobrir? O choque do momento reverberou por toda a sala. A tensão era palpável, como se o ar estivesse prestes a explodir. Alexandre olhou para Luana, tentando processar tudo o que ela havia jogado em seu colo. Você? Você não pode estar falando sério. Ele balbuciou, as palavras quase falhando. Luana se aproximou. Eu sei que é difícil de acreditar, mas os gêmeos têm um legado ancestral. Eles não são meras crianças, Alexandre. A urgência na voz dela cortou como uma faca. Você precisa entender que eles estão no meio de uma batalha muito mais antiga do que nós. Clara ficou em choque, os olhos arregalados, incapaz de formar uma resposta.
Esse homem na tela, quem é ele? Ela gesticulou em direção à gravação que ainda ecoava nas paredes. Mas já não era apenas sobre a verdade dos gêmeos. O que mais Luana sabia? Fernando, com o rosto contorcido em raiva, gritou: "Chega! Não precisamos mais ouvir suas mentiras. O que você quer, Luana?" Uma explosão retumbou do lado de fora. Todos se viraram, mas quando o som se dissipou, Luana fez um movimento rápido, puxando algo de sua mochila. Um pequeno dispositivo. A sala inteira ficou paralisada. Se vocês pensam que escaparão disso, estão enganados. A determinação no olhar dela deixou claro que ela tinha um plano, um truque guardado para o momento certo. Alexandre ficou em alerta. O que você está tramando? A desconfiança era forte. O instinto de proteção aflorei como um instinto materno. Luana não respondeu, mas seu olhar se fixou em Fernando. E então, em um lampejo, ela ativou o dispositivo. Um sinal sonoro agudo preencheu o ambiente, e em um instante, a energia da sala mudou. Uma luz brilhante engolfou todos, e num piscar de olhos, algo absolutamente inimaginável aconteceu. Uma estrutura metálica desceu do teto. As paredes pareciam se mover, deslizando para o lado, revelando um corredor escuro. A sala estava se transformando em uma espécie de labirinto. "Para onde estamos indo?" Clara perguntou, mas a voz dela quase foi engolida pelo barulho ensurdecedor. "Para a verdade", Luana respondeu, e naquela hora o ambiente ficou sombrio e apertado. "E vocês precisam entender que nem tudo é o que parece." O ex-noivo de Clara, em um acesso de raiva, avançou contra Luana. Mas antes que pudesse chegar perto, a luz se apagou. O pânico tomou conta. Clara gritou, segurando os gêmeos como se fossem seu último respiro. "Alexandre, o que está acontecendo?" Só então, antes que alguém pudesse reagir, duas figuras emergiram da escuridão. Homens altos, com traços familiares. "O que vocês estão aprontando?" um deles perguntou, e o coração de Alexandre afundou. Eram dois homens que ele pensava ter deixado para trás, anos atrás. Dois rostos que trouxeram memórias de dor e traição. Eram seus irmãos. "Vocês? O que vocês estão fazendo aqui?" Alexandre mal conseguiu controlar a emoção, aferição e choque em sua expressão. As revelações estavam se entrelaçando num labirinto de mentiras. Ele havia feito tudo para se afastar deles. E agora, aqui estavam, prontos para retomar o controle sobre sua vida. "Estamos aqui para definir o que realmente significa ser parte deste legado." Um deles disse, com uma frieza que fazia o sangue de Alexandre ferver. "E vocês, Clara e Alexandre, estão mais envolvidos do que imaginam. Os gêmeos carregam um sangue que pode ser a chave de tudo isso." Clara ficou paralisada, o choque tomando conta dela. Não pode ser!" E Luana, com um sorriso dolorido, confirmou. "A verdade é que Alexandre sempre esteve no centro dessa história." O caos estava se desenrolando. Alexandre queria gritar, se afastar, mas ao mesmo tempo havia uma esfera de proteção ao redor de Clara e dos gêmeos. A noite fria fora se transformando em uma tempestade, os ardores das relações se revelando em chamas. A única certeza que ficou foi que o que estava além daquela porta daria origem a uma nova batalha, um embate entre o que era real e o que era apenas uma fachada. E enquanto o mundo estava à beira de um colapso, a única questão rondou seus pensamentos. Até onde aquele legado poderia levá-los? A luz ofuscante deixou os rostos confusos, medrosos. E no fundo, Alexandre soube que o que estava por vir poderia não apenas mudar seus destinos, mas sim unir e separar as pessoas que ele mais amava. E com isso, o futuro deles ficaria mais sombrio do que jamais poderia imaginar.
O choque do momento reverberou por toda a sala. Todos estavam em pé, imóveis, e o peso da revelação pairava no ar como uma nuvem densa. Alexandre mal conseguia acreditar. Luana, mãe dos gêmeos? Ele balançou a cabeça, tentando afastar a confusão. Isso não faz sentido! Clara, com o olhar perdido, apertou-os. O medo tomava conta dela. O que você quer dizer com isso? Isso não é verdade! Sua voz estava carregada de desespero e as lágrimas escorriam pelo rosto. O ex-noivo, Fernando, fez um movimento como se fosse atacá-la, mas Luana o ignorou, focando-se em Clara. Os gêmeos são a chave para uma luta que você não consegue imaginar. Luana gritou, sua voz ecoando pelas paredes, cada vez mais distantes da realidade. Clara olhou como se visse um fantasma. Você estava com ele. Você sabe. Você sempre soube. Foi como se um silêncio pesado descesse sobre a sala. Todos aguardavam a próxima explosão, e essa tensão era quase física. Fernando, incapaz de conter a raiva, se virou para Alexandre e berrou. Você não sabia de nada. Você é só um idiota, achando que pode ser o herói. No calor do momento, Alexandre desviou o olhar. O que você sabe? Ele queria respostas, mas todas as frustrações começaram a transbordar. A atmosfera estava densa, quase opressiva. Cada segundo parecia se arrastar, e a escuridão do desconhecido começou a preencher o ambiente. Ele olhou para Luana. Se os gêmeos são tão importantes, por que não os protegeu? Luana estava prestes a responder, mas naquele instante, um eco de sirenes cortou a noite. Vinda de fora, a luz vermelha das viaturas iluminou a sala. O alvoroço explodiu de novo, e foi como se uma maré de pânico os envolvesse. Precisamos sair! Alexandre gritou. Mas antes que pudessem se mover, uma nova figura apareceu. Um homem alto, com um olhar fixo e decidido. Parem! Sua voz ressoou autoritária. Era Renan, o chefe do crime, o homem cujo nome atormentava Clara e Luana. A verdade de quem ele era cortou como uma faca, e o medo envolveu os presentes. Vocês não vão escapar sem enfrentar o que realmente são. Renan avançou, deixando aqueles em sua frente paralisados. Sua presença era como um peso, esmagando todos com a gravidade de suas palavras. Os gêmeos, eles têm algo que é meu, e não serei privado dessa herança por pessoas como vocês. Alexandre sentiu um frio na barriga. Que herança? O que você quer deles? Sua voz se elevou, mas ele estava mergulhando numa tempestade de incertezas. Os gêmeos carregam um legado que não pode ser ignorado, Renan declarou. E você, Alexandre, é mais relevante do que jamais pensou. A conexão que você tem com eles é mais profunda do que isso aqui. Ele apontou para Clara e Luana como se fossem peças de um tabuleiro. A sala tremeu com a gravidade das palavras dele. Alexandre olhou para o rosto de Clara. Segredos antigos estão prestes a surgir. E o que vocês achavam que sabiam sobre as famílias de vocês será postos à prova. Renan sussurrou, virando-se para a abertura. O tempo parecia desacelerar. Clara gritou, não, Renan, por favor! Mas já era tarde demais. Como uma pantera, ele desapareceu pelo corredor escuro, levando com ele uma onda de expectativa e terror. Precisamos ir antes que ele volte! Alexandre gritou, puxando Clara para fora da sala. O pânico tomou conta deles e os gêmeos choravam. Mas a palavra legado ecoava na mente de Alexandre, como um tambor, e a dúvida se instalou. O que Renan realmente queria?
A conexão com os gêmeos? O que mais ele escondeu? À medida que corriam, Alexandre percebeu que tudo o que conhecia estava prestes a mudar. A verdade não apenas se aproximava, ela os consumia de uma forma incontrolável, e cada passo que davam era cheio de incerteza. O que estavam prestes a descobrir seria muito mais devastador do que qualquer um jamais poderia imaginar. A tensão no ar era palpável. Alexandre e Clara estavam no meio do caos. O som das sirenes ecoando com força, o medo transbordando. Ele olhou para o rosto dela. As lágrimas escorriam e ele sabia que precisava protegê-la, proteger os gênios. "Vamos sair daqui!" ele gritou, puxando-a para o corredor escuro que Luana havia revelado. Lá fora, a confusão estava a pleno vapor. A luz das lanternas piscava e pessoas corriam, gritando. "É agora ou nunca!" Alexandre disse, segurando a mão de Clara com firmeza. Eles correram pelo corredor, as paredes vibrando com o barulho da cidade em alvoroço. Luana o seguiu, seus olhos brilhando com determinação. "A verdade está perto. Precisamos chegar à sala dos arquivos. É onde tudo está guardado." Alexandre sentiu um nó na garganta. A verdade. O que mais ele ainda precisava saber? Com os gêmeos nos braços de Clara, eles chegaram a uma porta pesada. Luana pressionou um botão oculto e a porta se abriu com um rangido profundo. A sala estava cheia de documentos, fotos, tudo empoeirado. "Aqui é tudo o que podemos usar para entender essa situação", Luana disse, começando a revirar as coisas rapidamente. "Luana, o que você escondeu? Por que você não contou isso antes?" Clara questionou, a frustração na voz. "Eu não queria que vocês estivessem nesse meio. Eu só queria proteger minha origem e a de vocês. Mas agora não tem volta", Luana respondeu, seus olhos sérios. "Os gêmeos têm uma herança que pode mudar tudo. E Renan não vai descansar até que o que ele quer seja dele." As palavras reverberaram em Alexandre, uma onda de pânico e determinação. "Não vou deixar que isso aconteça", ele disse, os punhos cerrados. Era hora de lutar pelo que era certo, de proteger aqueles que amava. Enquanto olhavam os documentos, Clara avistou uma foto. A imagem de um homem que parecia muito familiar. "É ele?" Ela mal conseguia falar. "O homem da gravação?" Luana confirmou. "Sim, ele faz parte deste jogo. E Renan não vai parar até ter tudo." Ouvindo o nome de Renan, Alexandre sentiu uma onda de raiva. "Precisamos expô-lo. Precisamos garantir que ele não volte mais", ele afirmou com firmeza. O som de passos rápidos começou a se aproximar. "Eles estão vindo!" Luana alertou. "Precisamos agir agora!" Alexandre e Clara se entreolharam, uma mistura de medo e coragem nos olhos. Juntos, Clara sussurrou. Eles sabiam que precisavam fazer isso como uma família. A sala estava cheia de segredos, e a única maneira de acabar com tudo era revelá-los ao mundo. Com uma última olhada na sala, Alexandre pegou os documentos mais importantes. "Vamos! Temos que sair!" Ele puxou Clara e os gêmeos, e juntos atravessaram a porta, prontos para enfrentar o que quer que estivesse por vir. A noite ainda estava viva, mas a determinação de Alexandre brilhava mais do que qualquer luz. Ele olhou para o céu, a lua cheia iluminando suas esperanças e medos. "Nós vamos vencer!" ele murmurou. E enquanto atravessavam o caos, uma nova verdade começava a se formar. E aí, pessoal? O que vocês acharam desse desfecho? Essa história foi cheia de reviravoltas, não é mesmo? Mas aqui está a hora de vocês mostrarem sua força. Se inscrevam imediatamente no canal para não perderem as próximas histórias exclusivas que vêm a caminho. Esmaguem o botão de like agora! Isso alimenta o algoritmo e nos ajuda a trazer ainda mais conteúdo. Quero saber o que vocês pensam.
Inundem a seção de comentários com suas reações e teorias. E não esperem nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos fazer essa comunidade crescer.